O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26. Dai de graça o que de graça recebestes. Item 1 e 2. Dom de curar. Essas palavras de Jesus, dai de graça o que de graça recebestes, ditas aos seus discípulos, referindo aos dons da mediunidade, merecem cristãos muita reflexão. Por isso, no Espiritismo, exercício da mediunidade exige estudo, compreensão, dedicação, amor, desprendimento. Mediunidade com Jesus, como a entendida, significa usá-la apenas em favor do bem ao próximo, sem receber vantagem material em espécie ou em favores. Quando no seu uso existe o interesse da retribuição, ela deixa de ser confiável, pois a mediunidade pode ser facilmente mistificada, embora possa também ser igualmente com facilidade dada por quem conhece suas leis e regulamentos próprios. Sendo uma faculdade do espírito, assim como a inteligência, todos a possuem em maior ou menor grau, pois é com ela que nos relacionamos com o plano espiritual, devendo, pois, ser usada sob a luz dos dons. Tanto quanto a inteligência, a mediunidade independe de qualificações nobres para desenvolver-se, podendo também ser usada para o bem ou pelo mal, segundo o livre-arbítrio de cada um, requerendo, pois, o desenvolvimento dessas qualidades para que seu uso produza bons frutos. Por isso, todos devem estudá-la para melhor aproveitar sua existência, mas quem a possui com maior desenvolvimento tem a obrigação de conhecê-la bem, entendendo-a não como um privilégio, mas como um instrumento para benefícios e a si mesmo, demonstrando a imortalidade do espírito. Ser um bom médio, dispor-se a servir a todos nas suas necessidades, sabendo que é apenas um meio de intermediação no relacionamento entre os espíritos desencarnados e os encarnados, um fio de beneficiando-se na sua progressão contínua, ressarcindo dívidas do passado, quitando-se com a lei de causa e efeito e desenvolvendo suas qualidades nobres, deve ser a meta de quem a possua em grau mais ostensivo. O que de graça receber é também um alerta de Jesus, no mau uso de todas as faculdades da alma, que devem ser usadas sempre no bem, pelo bem e para o bem, considerando que tudo o que somos e tudo que temos, nosso Pai e Criador. O que podemos entender dessa lição é que toda prática espírita é gratuita, como orienta o princípio moral do Evangelho, dai de graça o que de graça recebestes. A prática espírita é realizada com simplicidade, um culto exterior, dentro do princípio cristão de que Deus deve ser adorado em espírito e verdade. A mediunidade é uma faculdade concedida por Deus às criaturas que nada pagam por ela. Por isso, quando desenvolveu nos seus discípulos e os mandou trabalharem com ela em favor da humanidade. A mediunidade trata de uma faculdade que o trabalho que é espiritual e só se realiza com o concurso dos espíritos desencarnados. Há de fazer o intercâmbio entre o plano material e o espiritual, promover o esclarecimento, a ajuda, fraternidade entre os encarnados e os desencarnados. Item 3 a 6. Preces pagas. Mercadores expulsos do tempo. A prece é a única forma de comunicação com Deus. A prece nos liga com Deus, Jesus e com o mundo espiritual. É através da prece que nos ligamos ao mundo espiritual e que a espiritualidade maior vem em nosso auxílio toda vez que nossa prece é fé e respeito. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Fazer pagar um ato de se dirigir a Deus em favor de outros é transformar-se em intermediário assalariado.
A prece torna-se, então, uma extensão proporcional à soma recebida. Deus não vende os benefícios que concede. A razão, o bom senso, a lógica, dizem que Jesus, a perfeição absoluta, não pode delegar a criaturas imperfeitas ou dar um preço para a sua justiça. A justiça é de Deus como o sol que é para todos. As preces pagas têm um outro inconveniente, é que a pessoa que paga, isto é, quem as compra, se julga dispensado de orar porque confia mais nas orações daquele que vai orar do que em si próprio, que considera quites uma vez que as pagou, pois não se considera na realidade filho de Deus. Todo serviço espiritual é gratuito. O verdadeiro centro espírita não é uma orientação ou ajuda espiritual do seu público, nem condiciona o recebimento de curas ou salvação às doações. Todo local que cobra dinheiro, favores ou exige qualquer coisa ou favor material devido à ajuda espiritual prestada, não é. O que podemos entender dessa lição é que o Espiritismo respeita todas as religiões e doutrinas, valoriza todos os esforços para a prática do bem e trabalha pela confraternização e pela paz entre todos os povos e entre todos os, independentemente de sua raça, cor, nacionalidade, crença, nível cultural ou social. Reconhece ainda que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. A prece é um ato de amor e de caridade, então, e não pode ser cobrada, ou seja, a prece não pode se transformar em uma fórmula cobrada de acordo com o tamanho. Ninguém precisa de intermediário para dirigir-se a Deus e a seus mensageiros do amor. Todos os filhos de Deus podem dirigir-se a Ele nos seus agradecimentos, porque Ele está em toda parte, em nós, ao redor de nós. Deus, a perfeição absoluta, está presente em tudo e em todos. Não precisa de intermediários para atender a seus filhos, que não deixam nunca Deus quando infringirem as suas leis ou quando não o percebem ou não o aceitam. Podemos sim orar a Deus pedindo uns pelos outros, mas como uma ação de amor, de carinho, de vontade de auxiliar, de querer que os outros possam vencer as atribuições da vida com confiança em Deus e em si mesmo. Esperar retribuição por isso é tornar-se indigno de tudo que Deus concede a seus filhos, a começar de seu próprio existir. O Espiritismo nos ensina que os espíritos, onde estiverem as vibrações de amor, do fervor de quem ora por eles. Se alguém paga para o outro orar, o que recebe o desencarnado desta pessoa que pagou, ao invés de orar por ela mesma? Não é isso reduzir a eficácia da prece da corrente? No texto sobre os vendilhões do templo, Jesus deixa bem claro a sua condenação ao comércio de coisas que fazem parte das religiões sobre qualquer forma que seja, porque Deus não vende sua bênção, nem a entrada no reino dos céus. O homem não tem, portanto, o direito de cobrar nada disso. Itens 7 a 10. Mediunidade gratuita. Primeiramente, antes de falarmos de gratuita, falemos sobre mediunidade, médium. Deus nos deu um sexto sentido, que é a mediunidade. Assim como pelo olfato sentimos o cheiro, através da mediunidade é possível perceber a presença dos espíritos. Toda, num grau qualquer, a influência dos espíritos é considerado um médium. Podemos dizer, portanto, que todas as pessoas são mais ou menos médiums. No entanto, os médiums propriamente ditos são aqueles que entram
ostensivamente em comunicação com os espíritos e transmitem as suas mensagens. A mediunidade pode se manifestar nas crianças, nos velhos, nos homens e nas mulheres, seja qual for o seu grau de desenvolvimento intelectual e moral, pois ela não constitui privilégio exclusivo de ninguém. A mediunidade não é uma brincadeira nem um dom. Não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem a ajuda dos espíritos. Portanto, um médium não pode cobrar por uma cura realizada. Jesus ensinou que devemos dar de graça o que de graça recebemos. Aquele que é portador da mediunidade tem como tarefa utilizá-la para seu automelhoramento, desenvolvendo seus valores nobres e para o benefício das pessoas, consolando e amparando os doentes e os aflitos. Os médiuns devem estudar, devem ser cientes e amorosos com todos que atendem. Não devem buscar vantagens pessoais como dinheiro, presentes ou elogios. Para ocorrer a comunicação, o espírito não entra no médium. O espírito comunicante entra em contato com o perispírito do médium e atua sobre o corpo físico. Essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Existem diversos tipos de mediunidade, tais como médiuns videntes, aqueles que veem os espíritos com a alma estando acordado ou em estado. Médiuns de psicografia, escrevem por influência do espírito. Médiuns em efeitos físicos, os espíritos movimentam os objetos por meio de um fluido universal e do fluido dos médiuns. Médiuns de cura, têm o poder de curar pela imposição das mãos com a ajuda dos médiuns de psicofonia. O espírito atua sobre as cordas vocais dos médiuns para falar. Médiuns audientes ouvem a voz dos espíritos e por aí vai. A mediunidade é uma faculdade tão velha quanto o homem. O espiritismo, portanto, não é uma... Os antigos o conheciam muito bem. Na Bíblia, existem diversos fatos mediúnicos registrados. No dia de Pentecostes, quando estavam todos reunidos, os apóstolos converteram-se em médiuns notáveis. Os mensageiros espirituais dos sinais deles produziam fenômenos físicos como sinais luminosos em vozes diretos, inclusive fatos de psicofonia e xenoglossia, falar em diversas línguas. Pois os ensinamentos do Evangelho foram ditados em várias línguas simultâneas israelitas de diversas religiões. Mediunidade com Jesus é usá-la gratuitamente no serviço do bem, com o esforço de desenvolver em si o amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, da maneira como perseverando na vontade de transformar seus sentimentos, seus pensamentos e atos, propiciando condições espirituais de convivência com espíritos mais evoluídos. São esses que trazem ensinos valiosos, proteção, inspirações e amparo no contínuo viver imortal. Esses espíritos não podem continuar com quem usa sua faculdade para beneficiar-se com valores materiais. Afastam-se e deixam esses médiuns à mercê de espíritos inferiores em moralidade, embora possam ser muito enganando os que se colocam sob sua guarda. É preciso merecer a presença dos espíritos elevados, oferecer-lhes as condições da boa vontade em servir de instrumento útil na sua verdadeira finalidade, trabalhar pelo bem e para o bem de todos, sem nada exigir em troca, a não ser a satisfação de colaborar na obra divina do progresso da humanidade. Sendo uma faculdade que depende da vontade dos espíritos que a usam, ela pode falhar por nada produzir, com o orador em uma situação difícil na qual ele é tentado a fingir e mentir. A mediunidade não é uma arte nem uma habilidade adquirida pelo estudo e trabalho. Por isso, não pode ser profissionalizada
existindo graças às atividades dos espíritos. Se faltarem, ela não funciona. A aptidão permanece, mas não acontece o exercício. É como uma máquina parada. Kardec, estudando a mediunidade na prática, observando, analisando as revelações recebidas, percebeu e divulgou as leis que regem, compreendeu seu aspecto sério e sua finalidade sublime na transformação evolutiva dos homens e da humanidade. Por isso, pela sua finalidade, o Espiritismo desmascara essa exploração, elevando a mediunidade à ação que depende no seu uso da moral do médium, a fim de que seja praticada santamente, religiosamente. Por isso também, as reuniões mediúnicas são sempre iniciadas com uma prece, sendo que seus participantes já devem preparar-se desde vigiando mais os seus sentimentos, pensamentos e ações. A mediunidade curadora, que transmite os fluidos salutares dos bons espíritos, deve ser feita como Jesus e os apóstolos faziam, sem nada cobrar. Eles devem ser o exemplo a ser seguido. O que podemos entender dessa lição é que a mediunidade séria não pode ser nem será jamais uma profissão, mesmo porque, e sobretudo no seu aspecto de concessão como prova, é uma faculdade essencialmente móvel e variável. Não é uma coisa que a capacidade adquirida pelo estudo e pelo trabalho da qual se tem o direito de usar. A mediunidade que permite a comunicação dos espíritos com os homens é uma faculdade que muitas pessoas trazem consigo ao nascer, independentemente da religião doutrinária de vida que adotem. A prática mediúnica espírita só é aquela que é exercida com base nos espíritos da doutrina espírita e dentro da moral cristã. Todo o bem que fazemos, porém, sempre tem sua recompensa espiritual. Que digno é o trabalhador do seu salário. É a lei de ação e reação que sempre dá às criaturas segundo suas obras. O médium que exerce sua faculdade, como Jesus recomenda, sem interesses materiais ou egoístas, não deve ter um natural salário espiritual, pois conseguirá consequências felizes como estas. Pagar suas dívidas espirituais anteriores pelo bem que ensejar com seu trabalho mediúnico e adquirir méritos para novas realizações. Para o progresso, pelo desenvolvimento que lhe vem pelo exercício de sua faculdade, pelo conhecimento que adquire sobre a vida imortal, convívio com bons espíritos e a proteção deles em virtude da tarefa redentora a que se vincule. Que Jesus abençoe a todos.